Oi, oi, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou a professora Erisa, de Biologia, e hoje nós vamos corrigir juntos a questão de número 20 da UFRR 2024. Essa é uma questão que traz diferentes termos, mas que é focada em divisão celular, porque ela tem como base um texto de apoio que a gente já leu quando resolveu a questão 19. Mas como essa questão não precisa daquele texto necessariamente para ser respondida, porque só o comando dela é suficiente, a gente vai focar nesse comando. E se você precisar ler o texto que fala sobre vape, sobre câncer, você fica à vontade, volta na questão 19 ou na própria prova e pode ler. Aqui, para economizar nosso tempo e focar no que mais importa, a gente vai fazer a questão 20 direto e você vai perceber que não precisava desse texto para respondê-la. Diz assim: segundo o site do Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, as células cancerosas apresentam 4 características que as distinguem de células normais: proliferação descontrolada, diferenciação, perda de função e poder de invasão e capacidade de sofrer metástases. Assinale a alternativa que apresenta o principal processo celular relacionado ao comportamento de células cancerosas. Então, gente, assim, principal processo celular. Quando a gente fala de câncer, o que a gente está pensando? O câncer ele surge a partir de células que perderam o controle sobre sua divisão celular. Então, normalmente as células dividem, repõem células perdidas, no caso do nosso corpo, e depois param de se dividir. E depois começam de novo, e depois param, mas muitas vezes, por conta de defeitos no sistema de controle lá do ciclo celular, por exemplo, aquelas proteínas ciclinas que controlam a passagem de uma fase para outra do ciclo celular, ou por mutações no DNA, ou por exposição a agentes mutagênicos, a célula perde o controle sobre sua divisão e começa a se dividir, se proliferar, e isso forma uma massa de células que a gente chama de tumor. Esse tumor pode ser benigno ou maligno. Enquanto ele é benigno, ele vai estar ali mais contido, né? Não vai conseguir invadir outros tecidos, mas não significa que, por ser benigno, ele sempre vai ficar ali. Então, esse tumor, essa massa de células, pode adquirir a capacidade de invasão de outros tecidos, e aí a gente vai ter um problema, a gente vai ter um tumor maligno que a gente conhece como câncer. Quando a gente pensa na base do câncer, você vê que tem ali o quê? A proliferação celular excessiva, uma divisão celular descontrolada. E por se tratar de células que estão no nosso corpo, que a gente chama de células somáticas, essa divisão celular é o que a gente chama de mitose, certo? Então, nossa resposta aqui já fica na letra A, porque mitose é aquela divisão que vai acontecer, por exemplo, nas suas células somáticas. Tá? Pensando em humanos, são aquelas células que têm 2 conjuntos de DNA, um que recebeu da mãe e outro que recebeu do pai. E essas células estão por todo o nosso corpo. Então, se você pensar, o câncer, ele só tem em comum uma coisa, ele é um grupo de mais de 100 doenças que só tem em comum uma coisa, que é a proliferação excessiva dessas células por meio da mitose. Certo? E os outros termos, professora? Bom, os outros termos a gente vai revisar também. Na letra B está falando sobre meiose. Como a gente está falando de células animais, já que a gente está se referindo a humanos, né, e nós somos animais, a meiose em animais, ela vai estar relacionada à formação de gametas, que são as células o quê? Germinativas, reprodutivas, são as células que contêm só metade da informação genética. O pai manda uma, que é o espermatozoide, a mãe manda o outro, que é o ovário secundário, as duas se juntam e restabelecem o número de cromossomos da espécie e geram um novo ser humaninho, não é isso? Então, nesse caso aqui, a meiose em animais, ela vai estar relacionada ao processo de reprodução, de geração de mais indivíduos da espécie humana, que não é o nosso foco aqui. Já na letra C, que está falando sobre somatogênese, esse soma significa corpo, e gênese é o processo de origem, de originar algo. Então, quando eu falo de somatogênese, eu estou falando do quê? Eu estou falando do processo de formação dos tecidos, do corpo, do indivíduo lá no período embrionário, quando a gente vai pensar lá, né, desde o momento da fecundação, que forma o zigoto, depois a gente tem as clivagens, forma a mórula, blástula, gástrula, todo esse processo de formação de um indivíduo vai estar relacionado à somatogênese. Então, isso aqui tem a ver com o período embrionário, tá? O processo natural de desenvolvimento de um embrião. E aqui, na meiose, a gente vai pensar em processo de
reprodução com as células germinativas, que vai ter a formação dos gametas, que só tem um conjunto de DNA. Beleza, já esses outros dois processos, que estão na letra D e letra E, são processos de troca de energia, tem a ver com bioenergética, metabolismo energético, a como um ser vivo obtém energia. Veja que nos dois a gente tem síntese aqui, ó, quimiossíntese e fotossíntese. Ambos processos são processos anabólicos de construção de moléculas energéticas. A quimiossíntese vai usar a quebra de compostos inorgânicos como uma fonte de energia e a fotossíntese, como o próprio nome está dizendo, esse foto significa luz, então vai usar a energia luminosa e converter essa energia em energia química, que é a energia utilizável pelos seres vivos. Aí na fotossíntese você vai ter plantas, algas, cianobactérias fazendo isso, tá? Na quimiossíntese nós vamos ter, por exemplo, algumas bactérias que vivem no solo, que participam do ciclo do nitrogênio, e alguns outros exemplos mais isolados. Mas a letra D e a letra E estão se referindo a processos de trocas de energia, armazenamento de energia em moléculas orgânicas, tá? Que não tem relação com a nossa questão. Então aqui nesse caso, pensando em câncer, falou em câncer, você vai ter que puxar na sua cabeça a divisão descontrolada de células somáticas. E, portanto, a nossa resposta vai ficar a letra A, de amensalismo, que é mitose. Certo? Ficou com alguma dúvida? Pode mandar aqui no comentário e, ó, valoriza o canal da Sala de Exatas. Deixa seu like, compartilha e, o mais importante, invista na sua educação. Seja Sala de Exatas!